O milagre que mudou a vida de Rafael, quando a fé venceu o desespero. Rafael sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida começou a desmoronar quando sua filha mais nova, Sofia, de apenas 7 anos, foi diagnosticada com uma doença renal rara. Os médicos disseram que ela precisava de um transplante urgente, mas o custo do tratamento e a fila do SUS pareciam uma sentença de morte. As contas se acumulavam, e Rafael, que já lutava para pagar o aluguel, viu-se afundando em dívidas. A desesperança o consumia. Ele orava em casa, mas sentia que suas palavras não passavam do teto. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, o convidou para um culto. Meu filho, lá tem gente que ora com fé de verdade. Deus faz milagres todos os dias, disse ela, com os olhos brilhando. Rafael, cético mas sem alternativas, aceitou o convite. Não tinha nada a perder. Naquela noite, ao entrar na igreja, ele sentiu algo diferente. O ambiente era carregado de uma energia que não conseguia explicar. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é surdo. Ele ouve o clamor do seu povo, declarou, enquanto as pessoas ao redor levantavam as mãos em adoração. Rafael, com lágrimas nos olhos, sentiu um nó na garganta. Quando o pastor pediu para que todos que precisavam de um milagre se levantassem, ele hesitou, mas uma força o fez ficar de pé. O pastor o chamou ao altar. Qual é o seu nome, irmão? Rafael engoliu em seco. Meu nome é Rafael, pastor. Minha filha está doente, e eu não tenho mais forças. Antes que terminasse a frase, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção tão forte que Rafael sentiu o corpo tremer. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença na vida dessa criança. O sangue de Cristo fala por ela. A igreja inteira começou a clamar junto, e Rafael, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. O pastor então orientou: irmão, você precisa entrar na corrente de oração. Todas as terças e sextas, às 7 horas da manhã, vamos lutar pela vida da sua filha. E não deixe de trazer sua oferta de fé. Deus honra quem o honra. Rafael, mesmo com pouco dinheiro, separou o que podia e colocou no envelope de ofertas, crendo que aquele era o primeiro passo para a vitória. Nos dias seguintes, Rafael não faltou a nenhuma corrente. Ele participava das vigílias de oração, ungia-se com óleo consagrado, e todas as noites, antes de dormir, declarava sobre Sofia: em nome de Jesus, você está curada. Sua fé, que antes era frágil, começou a crescer como uma fogueira santa. Ele até participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, junto com outros irmãos, buscou a Deus com ainda mais intensidade. Até que, na terceira semana, algo extraordinário aconteceu. Durante um culto de libertação, enquanto o pastor orava pela quebra de maldições familiares, Rafael sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. De repente, uma visão nítida veio à sua mente. Ele viu Sofia correndo em um campo, sorrindo, completamente saudável. Ele abriu os olhos, assustado, e o pastor, como se soubesse, olhou diretamente para ele e disse: Deus acabou de te mostrar a vitória. Não desista agora. No dia seguinte, Rafael recebeu uma ligação do hospital. Um rim compatível havia sido encontrado para Sofia. O transplante foi marcado para dali a uma semana. Mas havia um problema: o valor do procedimento era alto, e Rafael ainda não tinha todo o dinheiro. Mais uma vez, ele foi à igreja, dessa vez com o coração apertado. O pastor, ao saber da situação, reuniu os irmãos em uma corrente especial. Vamos fazer uma corrente de prosperidade. Deus é Jeová Jiré, e Ele proverá, declarou. Rafael, com lágrimas, colocou no altar o pouco que tinha, declarando: Senhor, eu dou o pouco que tenho, mas creio no muito que o Senhor vai me dar. 3 dias depois, um milagre financeiro aconteceu. Um passageiro que Rafael havia levado meses antes, um empresário, entrou em contato com ele. Rafael, não sei porquê, mas sinto que preciso te ajudar. Aqui está o valor do transplante da sua filha. Não é esmola, é uma semente que estou plantando na sua vida. Rafael caiu de joelhos e chorou. Ele sabia, aquilo não era coincidência. Era Deus respondendo à sua fé.
O transplante foi um sucesso. Sofia se recuperou rapidamente, e os médicos ficaram surpresos com a rapidez da sua melhora. No domingo seguinte, Rafael subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como Deus havia transformado sua dor em milagre. Eu cheguei aqui quebrado, sem esperança, mas aprendi que Deus não desiste da gente. Quando a gente dá o primeiro passo, Ele faz o resto, declarou, enquanto a igreja inteira aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Rafael é um homem transformado. Ele e sua família são fiéis na Igreja Universal, onde servem a Deus com gratidão. Ele aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é confiar mesmo quando tudo parece perdido. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas Deus está apenas esperando a gente crer de verdade. A Universal me ensinou isso: a fé sem obras é morta. E quando a gente ora, jejua, dá o dízimo e as ofertas, e busca a Deus de todo o coração, Ele age, diz Rafael, sempre que alguém lhe pergunta sobre seu milagre. Sofia, agora com 9 anos, é uma criança cheia de vida, e Rafael não se cansa de contar como Deus mudou sua história. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer e não desistir, é a mensagem que Ele deixa para todos que ouvem seu testemunho. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem tem fé. Rafael nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantas vidas. Depois que a notícia do milagre de Sofia se espalhou, pessoas de todos os cantos começaram a procurá-lo, não só na igreja, mas nas redes sociais, no trabalho, até mesmo na rua. Muitas chegavam com os olhos cheios de lágrimas, contando suas próprias lutas, doenças sem cura, dívidas que sufocavam, famílias desunidas. Ele ouvia cada uma com paciência, sempre repetindo as mesmas palavras que tinham mudado sua vida: Deus não desistiu de você. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Foi assim que ele conheceu a Dona Maria, uma senhora de 65 anos que arrastava uma depressão há mais de uma década. Ela tinha perdido o marido, o filho mais velho havia se envolvido com drogas, e a solidão a consumia. Pastor, eu já não tenho mais forças nem para rezar, confessou ela, segurrando um lenço surrado entre as mãos. Rafael não era pastor, mas naquele momento, sentiu o Espírito Santo falando através dele. Dona Maria, a senhora não precisa ter forças. Basta vir como está. Deus não olha para o que a gente tem, mas para o que a gente entrega a Ele. E foi o que ela fez. No primeiro culto que participou, Dona Maria chorou do início ao fim. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Ela começou a frequentar as reuniões de terça-feira, as cadeiras da fé, e a cada semana, algo mudava. Um dia, o filho, que há anos não dava notícias, apareceu em sua porta. Magro, abatido, mas vivo. Mãe, eu sonhei com o Senhor meu pai. Ele me disse para voltar para casa. Dona Maria não teve dúvidas, aquele era mais um milagre da mesma fé que tinha salvado Sofia. Enquanto isso, Sofia crescia saudável, brincando, indo à escola, fazendo tudo o que os médicos disseram que ela nunca faria. Rafael e Ana levavam a filha aos cultos infantojuvens, onde ela aprendia desde cedo a amar a Deus. Uma vez, durante uma oração, a menina levantou as mãozinhas e disse, com uma sinceridade que emocionou a todos: Jesus, obrigada por me curar. Eu te amo. Aqueles que estavam presentes não conseguiram segurar as lágrimas. Até o pastor, um homem de fé inabalável, se emocionou. Isso, minha filha, ele disse, colocando a mão na cabeça de Sofia. É assim que se agradece a Deus, com um coração puro. Os milagres não pararam por aí. Rafael, que antes mal conseguia pagar as contas, viu seu pequeno negócio de manutenção de computadores prosperar de uma forma que só podia ser obra divina. Clientes apareciam sem ele precisar procurar, dívidas eram quitadas de maneiras inesperadas, e até mesmo a casa própria, um sonho distante, começou a se tornar realidade. Deus não só salvou minha filha, ele restaurou minha vida inteira, Rafael costumava dizer, mostrando as fotos da nova casa em construção no celular. Mas talvez o maior milagre tenha sido a transformação dentro dele. O homem que antes se afundava em dúvidas e medos agora era um exemplo de fé ativa. Ele não só contava seu testemunho, como vivia ele. Participava dos jejuns da igreja, ajudava nos trabalhos voluntários, levava pessoas para os cultos. Antes, eu achava que fé era só pedir.
Hoje sei que é também servir, ele explicava. Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou Rafael e Ana ao altar. Hoje não é só para celebrar a cura de Sofia, mas para mostrar que Deus não faz a obra pela metade. Ele restaura, ele abençoa, ele transforma, disse o pastor, enquanto a congregação aplaudia. Rafael, com Sofia no colo e Ana ao seu lado, olhou para trás e viu um mar de pessoas, muitas delas com histórias semelhantes à sua, que haviam encontrado esperança na Universal. Se alguém aqui está passando por uma luta, olhe para mim, Rafael falou, com a voz firme, mas os olhos brilhando. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez por mim, pode fazer por você. Mas tem um segredo: não desista no meio do caminho. Porque muitas vezes, a resposta está logo ali, do outro lado da sua persistência. E assim, entre lágrimas, sorrisos e muita fé, mais uma história de milagre se somava às tantas outras que a Igreja Universal do Reino de Deus já havia escrito. Porque lá, não se ensina apenas a crer em Deus, se aprende a viver a fé, a ver os impossíveis se tornarem possíveis, e a entender que, no final das contas, cada testemunho é uma prova de que, com Deus, não há limites. Naquela mesma noite, enquanto Rafael ainda compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos do templo, apertava com força um lenço molhado de lágrimas. Ela havia chegado ali arrasada, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem volta. Um tumor agressivo, espalhado rapidamente, e a frase que mais doía: prepare sua família, porque o tempo é curto. Marisa não era de chorar fácil. Sempre fora aquela mãe forte, que trabalhava dobrado para criar os 2 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Mas dessa vez, o peso era demais. Ela tinha ido à Universal quase como último recurso, arrastada por uma vizinha que não desistia de falava: lá eles oram, e Deus responde. Eu já vi. Enquanto Rafael falava sobre não desistir, Marisa sentiu algo estranho no peito. Não era dor física, era como se uma voz sussurrasse: levanta e vai lá na frente. Ela resistiu no início, envergonhada, achando que não merecia. Eu nem sou tão fiel assim, Deus não vai me ouvir. Mas a voz insistia, e o coração batia mais forte a cada palavra do testemunho. Quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para se aproximar, Marisa se levantou com as pernas trêmulas. Cada passo até o altar parecia uma batalha, mas ela não olhou para trás. Quando chegou, caiu de joelhos, e as lágrimas escorriam sem controle. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, esta doença não tem poder aqui. O sangue de Cristo fala por você, Marisa. Levante-se curada. No início, ela não sentiu nada. Só o peso do desespero e a vergonha de ter esperado tanto para buscar a Deus. Mas então, enquanto o coro cantava, o milagre já aconteceu, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo saísse dela. Marisa abriu os olhos de repente, assustada. Respirou fundo, e não sentiu mais a dor aguda que a acompanhava há meses. Tocou a barriga, onde o tumor pressionava, e nada. Só paz. Os médicos depois não acreditaram nos exames. Isso não é possível. Deve ter havido um erro. Mas os novos exames confirmavam: o tumor havia sumido. Completo. Sem explicação médica. Marisa voltou à Universal na semana seguinte, dessa vez não mais arrastada, mas correndo. Subiu ao púlpito com um laudo nas mãos, chorando de gratidão. Eles disseram que eu ia morrer, mas Deus disse que eu ia viver. E olhem só, eu estou aqui. Seu testemunho ecoou pelo templo, e mais pessoas se levantaram. Um homem com uma bengala jogou-a no chão e começou a andar. Uma mãe com um filho autista abraçou o menino, que pela primeira vez olhou nos seus olhos e disse: Mãe, eu te amo. Cada milagre era como uma faísca, acendendo fé em quem ainda duvidava. Porque na Universal, as histórias não são apenas contadas, elas são vividas. Não é sobre religião vazia ou rituais sem poder. É sobre um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda escolhe usar nada desse mundo para mostrar que Ele é tudo. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida transformada, fica claro: os milagres não pararam. Eles só estão esperando por quem tem coragem de acreditar. Naquela mesma noite, enquanto o culto ainda fervilhava em louvor, uma jovem chamada Mariana entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor.
Ela tinha apenas 24 anos, mas carregava nos ombros o peso de um diagnóstico que os médicos chamavam de sem cura, esclerose múltipla. As pernas já não respondiam direito, os braços tremiam, e a visão embaçava a cada dia. Até quando, Senhor? Ela sussurrava todas as noites, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. Mas naquela noite, algo era diferente. Enquanto ouvia os testemunhos de cura, uma voz dentro dela falou claro: levanta e vem. Não era sua própria voz, que era mais forte, mais firme. Com esforço, ela se apoiou no banco e, aos poucos, deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava de pé, sozinha, sem muletas, sem ajuda. As lágrimas agora eram de espanto. Glória a Deus, gritou, e começou a correr, pelo corredor central do templo. A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores, porque todos viram, o que era impossível para a medicina, para Deus era só mais um detalhe. Do fundo do templo, um casal idoso observava tudo com olhos brilhantes. Dona Rosa e seu Antônio haviam chegado ali arrasados, depois de 30 anos de casamento abalado por traições, dívidas e palavras duras. Já tentamos de tudo, ela confessou ao pastor antes do culto, segurando a mão do marido, que evitava olhar nos seus olhos. Até pensamos em desistir. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre eles e orou, algo quebrou. Não foi um raio, não foi um barulho, foi um silêncio profundo, como se o tempo parasse. De repente, seu Antônio caiu de joelhos e começou a chorar. Me perdoa, Rosa. Eu te magoei tanto. E ela, sem hesitar, ajoelhou-se ao lado dele e abraçou-o forte. Deus nos deu uma nova chance, sussurrou. Naquela noite, eles saíram do templo de mãos dadas, como se fossem namorados outra vez. As dívidas? Deus já estava providenciando. O perdão? Já estava selado. Enquanto isso, no fundo do altar, uma criança de 7 anos chamada Miguel não parava de pular. Ele havia nascido surdo, e os médicos diziam que nunca ouviria. Mas durante a oração, quando o bispo falou em nome de Jesus, Miguel levou as mãos às orelhas e gritou: Mãe, eu ouço. Eu ouço o som. A mãe, incrédula, chamou pelo nome bem baixo, e o menino virou-se sorrindo. O que foi, mamãe? O templo inteiro chorou. Não era emoção passageira, era a prova viva de que Deus não esquece das crianças. E assim, uma após outra, as vidas eram tocadas. Um homem livre das drogas depois de 15 anos de vício. Uma mulher que descobriu, no exame seguinte, que o câncer havia sumido sem quimioterapia. Um jovem que, depois de anos sem emprego, recebeu uma ligação no meio do culto: você está contratado. Coincidência? Não. Era Deus escrevendo histórias com as mãos dele. Porque na Universal, não se fala de milagres como coisa do passado. Eles acontecem hoje. Não é teoria, não é um dia vai melhorar, é agora. É o cego que enxerga na hora, é o paralítico que dança, é o coração partido que se reconcilia. É Deus dizendo: eu ainda sou Deus. E para quem crê, nada é impossível. E quando o culto terminou, ninguém queria ir embora. Ficaram ali, abraçados, chorando, agradecendo, porque sabiam, aquelas paredes guardavam mais do que memórias. Guardavam milagres. E o melhor de tudo: eles não iam parar por aí. Porque Deus não se cansa de fazer o impossível. Ele só espera por quem tem fé para ver. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja ainda brilhavam fracas e os últimos irmãos se despediam com sorrisos no rosto, uma mulher chamada Marta entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo. Seu rosto estava marcado pelas noites em claro, as lágrimas secas, a desesperança. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. Os exames mostravam que seus rins estavam falhando, e a lista de transplante parecia infinita. Volte quando tiver um doador compatível, diziam. Mas Marta não tinha ninguém. Ela tinha ouvido falar dos cultos da Universal, das orações fortes, dos testemunhos que pareciam saídos de um livro sagrado. Mas, confessa, veio mais por desespero do que por fé. Sentou-se no último banco, como se quisesse se esconder de Deus. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra algo hoje, sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle.
O pastor, como se tivesse ouvido seu coração, olhou diretamente para ela e disse: tem alguém aqui que está esperando um milagre há muito tempo. Deus está dizendo: hoje é o seu dia. Marta sentiu um arrepio. Não era possível que, entre tantas pessoas, ele estivesse falando com ela, ou era? As mãos começaram a tremer. Então, o pastor pediu que todos estendessem as mãos em direção ao altar. O poder de Deus está aqui. Receba a sua cura. Marta fechou os olhos, apertou os punhos e, pela primeira vez em anos, gritou de dentro da alma: Jesus, me cura. Não foi um pedido. Foi uma ordem da fé. E algo aconteceu. No instante seguinte, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida tivesse passado por ela. As dores que a acompanhavam há meses sumiram. Sumiram mesmo. Marta abriu os olhos, assustada, tocou a própria barriga, como se quisesse confirmar que ainda estava ali. E então, sem pensar, pulou. Pulou como uma criança. Correu pelo corredor central, gritando: estou curada. Estou curada. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Alguns caíram de joelhos. Outros ergueram as mãos, louvando. O pastor sorriu, porque ele já tinha visto aquilo antes. Não era a primeira vez que Deus fazia o impossível naquele lugar. No dia seguinte, Marta foi ao hospital. Os médicos, incrédulos, refizeram todos os exames. Os rins, que antes estavam com apenas 10% de função, agora trabalhavam perfeitamente. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Marta apenas sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus. E assim, mais uma história se juntou às paredes da Universal. Mais um impossível virou testemunho. Mais uma vida foi transformada não por acaso, não por sorte, mas pela fé que move montanhas. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda restaura. E na Universal, ele encontra pessoas que, como Marta, não desistem. Que, mesmo quando tudo diz a não, eles gritam amém. E o milagre? Ele está só esperando a sua vez. O milagre não parou em Marta. Naquela mesma semana, enquanto ela compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Clara, que há anos lutava contra uma depressão profunda, ouviu sua voz trêmula de emoção. Se Deus curou meus rins, Ele pode curar seu coração, disse Marta, olhando nos olhos de Clara. E foi ali, entre lágrimas e orações, que Clara sentiu algo se quebrar dentro dela como se uma corrente invisível se rompesse. Pela primeira vez em anos, ela respirou aliviada. Não foi instantâneo, mas foi real, a luz voltou. Meses depois, o médico de Clara a declarou livre dos medicamentos. Como explico isso? Perguntou ele. Clara apenas sorriu, repetindo as mesmas palavras de Marta: tem sim. Chama-se Jesus. Porque milagres não são só para alguns. São para quem acredita. A história de Marta e Clara não é sobre rins restaurados ou mentes saradas, é sobre um Deus que escolhe se revelar onde a fé o convida. Não importa quão escuro seja o diagnóstico, quão pesada a batalha, quão silenciosa a resposta pareça, Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. A lição. A fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor no tempo dele, do jeito dele. Às vezes, o milagre vem como uma cura. Outras vezes, como força para suportar. Mas sempre vem. E hoje, enquanto você lê isso, saiba, seu impossível tem um prazo de validade. Deus não mudou. Ele ainda escreve histórias com finais que a medicina não explica, que a lógica não compreende, mas que a fé celebra. O milagre não está só esperando a sua vez. Está esperando você dizer: eu creio. Asterisco.